sou do Centro Educamais Tancredo de Almeida Neves e vou falar um pouco sobre o nosso projeto. O nosso projeto foca em uma comunidade específica da cidade onde moramos, Imperatriz, Maranhão. Essa comunidade faz uso da água do rio Barra Grande. O grande problema é que, por conta de ser distante do restante da cidade, eles não têm acesso à água tratada em suas casas. Outro agravante é que, próximo ao rio, existe um lixão, onde o grande problema é que o churume que sai do lixo, entrando no lençol freático, acaba afetando a água do rio também. O nosso projeto tem como objetivo utilizar a semente de moringa oleífera como agente coagulante dos sólidos presentes na água. Trabalhamos em cima de uma comunidade aqui da nossa cidade que faz uso da água do rio Barra Grande para realizar suas necessidades diárias básicas, como fazer o almoço, o café da manhã, escovar os dentes e até mesmo tomar banho. Agora eu vou falar sobre as coletas. A coleta da semente de moringa oleífera foi feita na cidade de Senador La Roque, próximo à nossa cidade, e a coleta da água foi feita no rio Barra Grande mesmo. Após coletarmos a água, nós aferimos o pH e as partículas sólidas dissolvidas nele. O pH demonstrou-se ligeiramente ácido, com um valor de 5,8 e as partículas sólidas dissolvidas de 49 ppm. Separamos as sementes em dois tipos. O primeiro tipo, sendo ela seca ao sol por 2 horas e depois maceradas, que chamamos de massa úmida, e o outro tipo, sendo elas primeiro maceradas e depois seca ao sol por 2 horas, que chamamos de massa seca, como podemos ver aqui nas imagens ao lado. Oi, meu nome é Renata Abreu Gomes e eu estudo na Escola Centro Educamais Tancredo de Almeida Neves. Depois de ter preparado a semente, nós fizemos um teste para saber quais das duas amostras de semente teriam a melhor eficácia. Adicionamos 150 mg do pó seco da semente de moringa e do pó úmido da semente de moringa em 2 beckers diferentes. Em um terceiro becker, adicionamos apenas a água do rio para ter um teste como branco. Misturamos por 3 minutos e deixamos em repouso. Após o repouso, foi constatado que a massa seca ela havia apresentado melhores resultados em relação à massa úmida. Sendo assim, utilizamos apenas a massa seca nos testes posteriores. Adicionamos 150 mg do pó seco da semente de moringa em 3 beckers e o preenchemos com meio litro de água do rio Barra Grande. E foi acrescentada em um 4º becker apenas a água do rio para se ter um comparativo. As 3 amostras de água, juntamente com a amostra de branco, foram mantidas em repouso por diferentes tempos. A primeira amostra de água foi mantida em repouso por 2 horas, a segunda amostra de água foi mantida em repouso por 4 horas, e a terceira amostra de água foi mantida em repouso por 6 horas. Depois de um tempo de repouso, medimos o pH e as partículas sólidas dissolvidas na água novamente. O pH teve um ligeiro acréscimo, passando de 5,8 para 6,7, que é um pH mais próximo do considerado neutro, e as partículas sólidas dissolvidas passaram de 49 ppm para 59 ppm. Chegamos à conclusão que 2 horas de repouso é tempo suficiente para deixar a água pronta para uso, não tendo diferença significativa nos resultados entre 4 horas e 6. Propõe-se nesse projeto uma metodologia que seja facilmente replicada, utilizando como base colheres de chá e colheres de sopa. Meia colher de chá do pó da semente de moringa é suficiente para 2 litros de água. Uma colher de chá do pó da semente de moringa é suficiente para 5 litros. Uma colher de sopa da semente de moringa é suficiente para 10 litros. E uma colher e meia de sopa da semente de moringa é suficiente para 20 litros. Em regiões onde o consumo de água não é tratado por métodos convencionais, acreditamos que a utilização da semente de moringa demonstra grande potencial em relação ao tratamento da água nessas comunidades, apresentando-se assim como um projeto revolucionário que visa um mundo melhor e mais saudável.